Senhora, seu cartão foi recusado de novo. A voz da caixa cortou o ar da farmácia iluminada por fluorescentes como uma lâmina, alta o suficiente para que a fila atrás de Maria ouvisse cada palavra humilhante. Maria Santos apertou o filho de 6 meses, Diego, contra o peito, sentindo a umidade da fralda suja atravessar sua única camisa limpa de uniforme. Os suaves gemidos do bebê se misturavam ao som acelerado de seu coração enquanto ela encarava o pacote de fraldas no balcão, $47,99 que podiam muito bem ser $1 milhão. Aos 24 anos, Maria nunca imaginou que se mudar para os Estados Unidos significaria escolher entre se alimentar ou manter o filho seco. 3 meses atrás, era estudante de enfermagem em Manila, sonhando em dar a Diego a vida que ela nunca teve. Agora, parada naquela farmácia estéril às 23 horas, esses sonhos pareciam zombarias cruéis sussurradas por um universo que havia esquecido seu nome. Eu posso tentar outro cartão, murmurou, seu leve sotaque filipino ficando mais forte com a vergonha, enquanto revirava a carteira gasta com dedos trêmulos. A mulher atrás dela, loira, com calça de yoga de grife, suspirou alto e olhou para o relógio de diamantes. Algumas pessoas realmente não deveriam ter filhos se não conseguem sustentá-los, murmurou para a amiga, sem se preocupar em baixar a voz. O rosto de Maria queimou de vergonha, mas ela manteve os olhos baixos, puxando o cartão de emergência, aquele que havia prometido a si mesma nunca usar, a menos que Diego estivesse à beira da morte. O mesmo que provavelmente já estava estourado pela consulta médica do mês passado. Por favor, sussurrou em tagalo, uma prece desesperada a São Judas Tadeu, padroeiro das causas impossíveis. A máquina apitou novamente. Recusado. Diego começou a chorar mais alto, como se sentisse o desespero da mãe. Sua assadura vinha piorando há 2 dias, e Maria sabia que não podia esperar até o próximo pagamento. Não quando seu bebê estava sofrendo. Senhora, vou pedir que se afaste para que eu possa atender outros clientes, disse a caixa, já pegando as fraldas para devolvê-las. Foi então que uma voz profunda atrás dela atravessou seu pânico como um farol na tempestade. Inclua essas fraldas na minha compra. E pegue também os lenços para a pele sensível, o bebê precisa deles. Maria se virou, esperando ver outro cliente irritado querendo apenas apressar a fila. Em vez disso, encontrou os olhos castanhos mais bondosos que já havia visto. O homem era alto, provavelmente de pouco mais de 30 anos, vestindo um caro casaco preto sobre um suéter simples. Mas não eram as roupas que lhe tiraram o fôlego, era a forma como ele olhava para Diego, como se ver um bebê sofrendo lhe causasse dor real. Senhor, o senhor não entende. Começou Maria, mas ele levantou a mão, sereno. Entendo perfeitamente, disse em voz baixa. Sei o que é passar fome. Sei o que é precisar de ajuda. Sua voz tinha um peso que mostrava conhecer essas coisas intimamente. Por favor, deixe-me ajudar. Havia algo no tom dele, não pena, não arrogância, mas reconhecimento que calou os protestos de Maria. Enquanto a caixa registrava os itens dele junto com as fraldas e os lenços, ela percebeu algo curioso. Aquele homem, vestido como rico, só comprava marcas genéricas. Analgésicos, curativos, até a garrafa de água era a mais barata. Quem era ele? E por que ajudar uma mãe desconhecida parecia importar mais do que comprar coisas caras para si? Ao entregar a sacola, seus dedos se tocaram por um instante. Cuide bem desse pequeno, disse suavemente, antes de desaparecer na noite, sem que ela tivesse tempo de perguntar o nome. De pé no estacionamento, com Diego finalmente calmo em fraldas limpas, Maria percebeu que acabará de testemunhar algo raro naquela cidade fria, bondade genuína vinda de um completo estranho. Mas as perguntas que queimavam em sua mente não a deixariam dormir. Por que ajudá-la havia sido tão importante para ele? E por que ela sentia que aquele breve encontro era apenas o começo de algo que mudaria a vida dos dois para sempre? Se essa história de bondade inesperada nos momentos mais escuros está tocando seu coração, inscreva-se no nosso canal, porque o que vem a seguir mostrará que, às vezes, anjos da guarda usam casacos caros e carregam suas próprias dores escondidas. 3 jours plus tard, le cauchemar de Maria começa ao Sunshine Daycare Center,
ou ele travailait 12 euros de afilea nettoyer les buriaux apres le départ des infantes. Mi Patricia Whitman, la propriétaire do center, se tenait dans l'encadrement du placard da fournitures, les bras croisés et les lèvres pincées dans une fine ligne de désapprobation. Maria, nous devons parler de ta situation, dit-me Whitman, savoix degolinan de 7 false 12 que annonce jours une mauvaise nouvelle. A soixante-deus ns, elle avait bâti sa réputation sur la gestion de une garderie prestigieuse et destinée aos famílias aisées do centre de Seattle, e rien menaçait plus cette réputation que do personnel que rappelait aos clientes que la pauvreté existait. Maria leva les yeus de sem balai, Diego dormam paisiblemente dans sem porte bebê a ses côtés. Y a problème, mi Whitman? Plusieurs parentes se sont plaintes do fait que tu amenes ton bebê ao trabalho, por suivit-elle, contournant soigneusement le sol encore moile comme si les difficultés de Maria pouvaient être contagieuses. Les Henderson, em particulier, ont mentionné que se était non professionnel, e que cela les mettait mal à liais de déposer leurs infantes. Les mots frappèrent Maria comme desculpes physiques. Depois de os mois, elle amenait Diego a sem service de noite car elle n'y pouvait pas payer une garderie et n'y avait aucune famille en Amérique pour elle aider. Mi Whitman avait de abord accepté, disant que cela n'y posait pas de problème tant que le bébé n'y dérangeait personne. E Diego n'y pleurait jamais durant les heures de trabalho, e o dormait à travers sa routine de nettoyage comme ange. Mas il n'y dérange personne, protesta Maria, à peine audible. Il dort tous les temps, et je travaille Deus fois plus dur pour que tu sois impeccable. Elle expression de mi Whitman est adoucite avec une sympathie fente. Oh ma chérie, je sais que tu faz de ton mieux. Mas ceci est une entreprise, et elle ima de compte. Les Henderson donnent $15.000 para a notre fonds de bourses. Nous n'y pouvons tout simplement pas prendre le risque de perdre des familles comme eus. Le monde de Maria chancela. Sans ce trabalho, elle n'y aurait aucun moyen de payer sans loyer, de acheter de la nourriture ou de garder Diego en bonne santé. Et si vos plait, mi Whitman. Je trouverai une autre solution. Peut-être que je peux. J. bien peur que la décision soit définitive. Elle interrompit-elle, savoix devenu Freud. Tu as jusqu'à vendredi pour trouver un autre mode de garde, sinon nous devrons te laisser partir. Je suis désolé, mas certaines personnes n'y sont tout simplement pas faites pour les exigences do trabalho em Amérique. La cruauté desenvolte de cette dernière phrase, prononcée avec o sourire fit trembler les mains de Maria que serra plus forte les manches de sa serpillière. Mi Whitman se retourna por partir, puis elle s'arrêta comme si quelque chose lui revenait en mémoire. Oh, et Maria? La prochaine fois que tu serás à la pharmacie a acheter des choses que tu n'y peux pas te permettre, songe que les infantes méritem de la stabilité. Se n'est pas juste pour os lors que les parentes prenen, des décisions impulsives concernant le fait de avoir des bébés. Le sangue de Maria se glaça. Comentem-me que mi Whitman pouvait-elle savoir por el incidente à la pharmacie? A moins que la réalisation la frappa comme une gifle. La femme blonde en legging de yoga, mi Henderson, dont on la fille Emma fréquentait la garderie. Elle avait de reconnaître Maria et rapporter les faits à mi Whitman, déformant elle histoire pour la faire passer por irresponsable plutot que désespère. Après le départ de mi Whitman, Maria se faisait sur une petite chaise, les larmes coulant sur son visage tandis qu'elle regardait Diego dormir. Aos Philippines, sa mère avait toujours dit que l'Amérique était la terre des opportunités, ou le travail acharné était récompensé. Mais personne n'y avait prévenu contre des gens comme mi Whitman, des gens qui souriaient en voz écrasante, que utilisaient le pouvoir pour maintenir les faibles dans leur faiblesse. En reprenant son nettoyage, l'esprit de Maria fut invalide de cálculos impossibles. La garderie por Diego coûterait plus que sans salaire. Travailler à leur signifiait perdre l'assurance santé que gardait Diego en bonne santé. Chaque chemin semblait mener à un impasse. Mais quelque chose la troublait encore plus que la crise immédiate, l'homme mystérieux de la pharmacie. 3 nuits et 7 en les elle n'y pouvait cesser de penser à lui.
Passeu-lemente essa gentilesse, mas ela façon donto e o avait choisides marques generiques por lui meme tuin achetan descolches ao digame por Diego. A la manière donton sain mantial luxueus contrastait avec ses dépenses modestes. A la sincerité brute avec laquelle o avait dit, je sais ce que c'est de avoir faim. Qui est-il? Et pourquoi avait-elle se sentimentement senten étrange que leur chemins allaient se croiser de novo, peut-être au moment où elle aurait le plus besoin d'aide? Alors que Diego bougeait dans son sommeil, émettant de petites sons attendrissantes, Maria fit une promesse silencieuse. Quoiqu'il arrive, elle trouverait un moyen de offrir a sans fios la vie qu'il méritait. Même si cela signifiait affronter chaque jour des gens comme mi vítima. Mais de abord, elle devait découvrir comment Memencot survivre à la semaine a venir. A sexta-feira chegou mais rápido do que Maria queria. Ela ficou do lado de fora do Sunshine da Icária às 6 horas, Diego no bebê conforto, observando a senhora Whitman destrancar a porta da frente com a arrogância de quem detém todo o poder. Então? Perguntou a senhora Whitman sem levantar os olhos. Você conseguiu uma alternativa de cuidado infantil? A garganta de Maria ardia como lixa. Estou ligando para todos os lugares, mas as listas de espera são de meses, e eu não tenho como. Então receio que hoje seja seu último dia, interrompeu a senhora Whitman, finalmente encarando Maria com fria satisfação. Seu pagamento final estará pronto até o fim da tarde. Tente não deixar que essa experiência a desanime de procurar um trabalho mais adequado às suas circunstâncias. Quando a senhora Whitman entrou, Maria sentiu seu mundo meticulosamente construído ruir. Mas, em vez de desabar, algo inesperado aconteceu. Ela pegou o celular e começou a tirar fotos do prédio, dos carros luxuosos no estacionamento, da placa "Estamos contratando" que havia desaparecido misteriosamente depois que a senhora Whitman soube do incidente na farmácia. Se fosse cair, registraria tudo. Durante o último turno, Maria ouviu a senhora Whitman ao telefone com possíveis novas funcionárias. Sim, oferecemos um ambiente muito exclusivo. Não contratamos ninguém que possa, você entende, baixar o nível do nosso estabelecimento. Essas famílias ricas pagam preços premium justamente para evitar esse tipo de distração. Maria gravou silenciosamente cada palavra. À noite, enquanto esvaziava seu pequeno armário, Maria encontrou um envelope que não estava lá pela manhã. Dentro, um cartão de visita de Shane Associates Immigration Law e um bilhete escrito à mão. Vi você chorando no estacionamento ontem. Ligue para mim se precisar de ajuda. Rosa Shane, ex-mãe da creche. Quando Maria ligou, a voz da advogada Rosa Shane soou acolhedora, porém direta. A senhora Whitman a demitiu porque você levava o bebê ao trabalho, certo? Depois de ter permitido isso no início. Sim, mas eu não tenho dinheiro para uma advogada. Preste atenção, interrompeu Rosa. O que aconteceu com você não é apenas injusto, é discriminação ilegal. O estado de Washington tem leis rígidas sobre discriminação relacionada à gravidez e à guarda de crianças. E eu trabalho pro bono em casos como o seu. As mãos de Maria tremiam. Mas ela é muito poderosa. Todas as famílias ricas apoiam ela. Vou te dizer uma coisa sobre gente poderosa, respondeu Rosa com um tom firme. Eles só são poderosos até alguém jogar luz no que fazem nas sombras. Vamos montar um caso que exponha não só a senhora Whitman, mas todo o sistema que permite a pessoas como ela esmagar mães trabalhadoras. Enquanto Rosa explicava o processo jurídico, Maria sentiu algo despertar dentro de si, não apenas esperança, mas determinação. Pela primeira vez desde que chegou à América, ela não estava apenas tentando sobreviver. Estava se preparando para reagir. Mas a maior surpresa veio 2 dias depois, quando ela estava no banco de alimentos com Diego. Enquanto esperava na fila, tentando ficar invisível entre outras famílias em dificuldade, uma voz familiar falou ao seu lado. O bebê parece saudável. Isso é o que mais importa. Maria se virou, era o homem misterioso da farmácia. Agora, à luz do dia, ela viu detalhes que antes não notara: o relógio caro, as roupas perfeitamente alinhadas, a maneira como as outras pessoas na fila o reconheciam e cochichavam. Você, começou, mas ele balançou a cabeça com gentileza.
Apenas alguém que entende o que você está passando disse. Fiquei sabendo do que aconteceu na creche. As notícias correm rápido nesta cidade, especialmente quando envolvem gente como a Patrícia Whitman. O coração de Maria disparou. Como você sabe? Porque, disse baixinho, eu tento há anos fechar lugares como o Sunshine Daiquiri. Eles exploram trabalhadores vulneráveis enquanto fingem servir as crianças. Mas eu nunca tive alguém corajoso o suficiente para se levantar e lutar. Ele entregou outro cartão, desta vez apenas com um nome e um número. Quando você estiver pronta para derrubá-los de verdade, me ligue. Tenho recursos que podem te surpreender. Enquanto ele se afastava, Maria olhou o cartão, David Park, defensor comunitário. Mas algo nos sussurros das pessoas sugeria que ele era muito mais do que um simples defensor. Naquela noite, enquanto alimentava Diego no minúsculo apartamento, Maria tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não iria apenas registrar uma queixa ou aceitar um pequeno acordo. Iria expor toda a operação da Sra. Whitman, a discriminação, a exploração, a maneira como tratava mães trabalhadoras como lixo descartável. Mas, primeiro, precisava entender quem David Park realmente era e por que ajudá-la parecia importar tanto para ele. Porque algo lhe dizia que o homem que comprou fraldas para o bebê de uma desconhecida podia ser a chave para derrubar quem achava que mães pobres não mereciam nada além de desprezo. A audiência da Comissão de Direitos Humanos do Estado de Washington estava lotada além da capacidade. Maria sentava-se na mesa da acusação, com Diego dormindo tranquilamente em seus braços, enquanto a Sra. Whitman ocupava o lado da defesa com dois advogados caríssimos que pareciam cada vez mais desconfortáveis à medida que as provas aumentavam. Rosa Shen havia montado um caso irrefutável. Gravações telefônicas dos comentários discriminatórios da Sra. Whitman. Testemunhos de outras 3 mães demitidas em circunstâncias semelhantes. Documentos mostrando que o Sunshine Daiquiri havia recebido subsídios federais destinados a apoiar famílias trabalhadoras. Subsídios que foram reivindicados de forma fraudulenta enquanto excluíam sistematicamente essas mesmas famílias. Mas o momento que mudou tudo foi quando David Park entrou na sala. O rosto da Sra. Whitman empalideceu ao reconhecê-lo. Seus advogados se aglomeraram ao seu redor, cochichando freneticamente, mas o estrago já estava feito. A mulher que passará meses tratando Maria como lixo descartável agora parecia ter visto um fantasma. Meritíssimo, anunciou Rosa. Gostaria de chamar David Park à tribuna. Quando David se aproximou, Maria finalmente entendeu por que as pessoas cochichavam ao vê-lo no banco de alimentos. Ele não era apenas um defensor comunitário, era David Park, CEO da Park Development Group, uma das empresas imobiliárias mais bem-sucedidas de Seattle. O mesmo David Park cuja história de superação havia estampado capas de revistas. O imigrante coreano que construiu um império começando do nada. Sr. Park, começou Rosa, pode explicar sua ligação com este caso? A voz de David era firme, mas Maria via a emoção por trás de sua calma. Há 23 anos, eu estava exatamente onde a Sra. Santos está hoje. Um jovem pai trabalhando no turno da noite, levando minha filha bebê para o trabalho porque não podia pagar uma creche. Fui demitido de um emprego de limpeza pela mesma razão que a Sra. Santos foi dispensada. As mãos da Sra. Whitman tremiam visivelmente agora. Além disso, continuou David, a Park Development Group é proprietária do prédio onde funciona o Sunshine Daiquiri. Fizemos uma auditoria rotineira de conformidade com as leis antidiscriminação entre nossos inquilinos. O que descobrimos foi perturbador. Rosa apresentou documentos ao juiz. A investigação do Sr. Park revelou um padrão de discriminação sistemática ao longo de 5 anos. 12 casos documentados de mães demitidas por levarem os filhos ao trabalho. Todas mulheres de cor. Todas dispensadas com as mesmas justificativas de profissionalismo e imagem. Mas a revelação que destruiu a Sra. Whitman veio em seguida. Meritíssimo, disse David, tirando uma pasta grossa. A Sra. Whitman vem recebendo subsídios federais de diversidade enquanto discriminava ativamente mães de minorias.
Ela recebeu mais de US$ 200 mil de recursos públicos destinados a apoiar famílias trabalhadoras de contextos desfavorecidos. Dinheiro que usou para expandir seu negócio enquanto excluía sistematicamente justamente as pessoas que deveria ajudar. A expressão do juiz se endureceu. Isso constitui fraude federal. A senhora Whitman finalmente falou, mas sua voz saiu em um grito desesperado. Isso é uma conspiração. Essa mulher apontou para Maria com o dedo trêmulo, não pertence a um ambiente profissional. Eu estava protegendo meu negócio de... De quê, senhora Whitman? Interrompeu David, a voz cortante como aço. De mães trabalhadoras tentando sobreviver? De mulheres que lembram seus clientes ricos de que a pobreza existe? A sala explodiu. Os advogados da senhora Whitman tentavam freneticamente contê-la, mas ela havia perdido todo o controle. Vocês não entendem os sacrifícios que fiz. Gritou. Eu construí esse negócio com minhas próprias mãos. Não vou deixar uma imigrante com seu bebê chorão destruir tudo o que conquistei. O surto racista, registrado por taquígrafos e filmado pelas câmeras de imprensa, selou seu destino imediatamente. A voz do juiz Martinez soou gélida. Senhora Whitman, pagará a senhora. $150 mil em indenização. Além disso, sua licença comercial está revogada, sujeita à investigação federal. Esta audiência está encerrada. Enquanto repórteres cercavam e a senhora Whitman era escoltada em lágrimas, David se aproximou calmamente de Maria. O contrato de aluguel do prédio está encerrado imediatamente, disse com gentileza. Mas há mais. Estou procurando alguém para administrar um novo centro de cuidados infantis que vou abrir. Um centro que realmente apoie famílias trabalhadoras em vez de explorá-las. Maria o encarou, quase sem acreditar. Você está me oferecendo um emprego? Estou lhe oferecendo uma parceria, corrigiu David. Quem já percorreu esse caminho sabe exatamente como ajudar outros a percorrê-lo também. Naquela noite, enquanto a notícia da queda da senhora Whitman se espalhava pelas redes sociais, Maria alimentava Diego em seu pequeno apartamento, vendo o celular vibrar com ofertas de emprego, convites para entrevistas e mensagens de apoio de outras mães que haviam sofrido a mesma discriminação. A senhora Whitman havia perdido tudo: seu negócio, sua reputação, sua liberdade diante da Justiça Federal. Mas Maria havia conquistado algo muito mais valioso que vingança. Ela havia conquistado o poder de garantir que nenhuma outra mãe passasse pelo que ela passou. A pergunta agora não era se conseguiria sobreviver na América, mas quantas famílias mais conseguiria ajudar a prosperar. 18 meses depois, Maria estava no saguão ensolarado do Little Dreamers Community Care, observando dezenas de crianças brincarem enquanto seus pais trabalhavam sem medo. A parede atrás dela exibia fotos de 127 famílias que haviam encontrado estabilidade por meio da creche com preços escalonados, dos programas de capacitação profissional e dos serviços de advocacia jurídica do centro. Diego, agora um falantezinho, puxou o blazer profissional da mãe e apontou, empolgado, para o aquário onde peixes coloridos nadavam em círculos tranquilos. Mamãe, olha! Nadando! Sim, amor, estão nadando, sorriu Maria, ajustando o crachá de Maria Santos, diretora executiva. A jovem assustada que um dia ficou numa farmácia contando moedas parecia distante, substituída por alguém que aprendeu que a força muitas vezes se disfarça de desespero. Pela janela, ela via David no parquinho, empurrando crianças no balanço durante sua hora semanal de voluntariado. Apesar da riqueza e da agenda cheia, ele fazia questão do contato direto, dizendo que sucesso não vale nada se você esquece de onde veio. A parceria deles evoluíra para algo mais profundo, respeito mútuo entre duas pessoas que entendiam que sobreviver às dificuldades cria a obrigação de ajudar outros a fazer o mesmo. O noticiário da manhã tocava baixo na sala de espera, com uma atualização que ainda dava a Maria uma satisfação profunda. Patricia Whitman fora condenada a 3 anos de prisão federal por fraude em subsídios e violações de direitos civis. Seu antigo império de creches ruíra completamente quando outras vítimas apareceram, inspiradas pela coragem de Maria em falar.
A mulher que usará o poder como arma contra mães vulneráveis agora passava os dias em um lugar onde o poder não significava nada. Mas os efeitos se espalharam muito além da queda de uma proprietária corrupta. O caso de Maria inspirou mudanças de política em todo o estado, protegendo os direitos de pais trabalhadores. A governadora Chen, sem parentesco com Rosa, que se tornará grande amiga de Maria e advogada do centro, assinou uma lei histórica exigindo acomodações de cuidado infantil para trabalhadores de baixa renda. Senhora Santos? Aproximou-se, hesitante, uma jovem latina com o bebê nos braços. Sou Carmen Rodrigues. O escritório de emprego me encaminhou. Disseram que a senhora poderia entender minha situação. O coração de Maria reconheceu o medo e a esperança nos olhos de Carmen, os mesmos que ela carregara 18 meses antes. Claro. Vamos conversar sobre como podemos ajudar você a construir a vida que seu bebê merece. Enquanto seguiam para o escritório, Diego ia ao lado delas, tagarelando feliz na mistura de inglês e tagalo que se tornará sua língua natural. Maria pensou no momento da farmácia que mudou tudo, quando a bondade de um desconhecido plantou a primeira semente de esperança em sua hora mais escura. Naquela noite, após o fechamento, Maria se sentou para atualizar as estatísticas do programa que ainda a impressionavam. Mais de 300 famílias tinham encontrado estabilidade com seus serviços. 15 mães concluíram a capacitação e garantiram emprego permanente. 8 mulheres conquistaram o GD e 3 foram aceitas no Community College. David apareceu na porta, com 2 cafés. Revisando nosso relatório de impacto? Só lembrando o quanto tudo parecia impossível quando você comprou aquelas fraldas, disse Maria, aceitando a xícara quente. Sabe o que aprendi? Ele se sentou. O mais poderoso não é assinar um cheque ou doar dinheiro. É enxergar a humanidade de alguém quando essa pessoa já não consegue enxergá-la. Você me lembrou que ajudar não é caridade, é reconhecimento. Maria assentiu, pensando em Carmen e nas dezenas de outras mães que chegariam não por esmolas, mas por oportunidades. A senhora Whitman achava que mães pobres eram descartáveis. Ela esqueceu que também somos imparáveis quando alguém acredita na gente. Ao saírem, Maria parou diante do mural de fotos e achou-a da inauguração. Ela segurava Diego, cercada de famílias que haviam encontrado equilíbrio por meio dos programas do centro. Todos sorriam, não era a felicidade forçada de quem finge que está tudo bem. Eram expressões genuínas de quem lutou pelos próprios sonhos e venceu. A mulher assustada que contou trocados para fraldas havia se tornado alguém que ajuda os outros a contar vitórias, não limitações. Patrícia Whitman tentou convencê-la de que ela não pertencia a espaços profissionais, mas o karma provou o contrário. Quem construiu carreira na exclusão agora estava numa cela, enquanto Maria erguera um império de inclusão que duraria mais que qualquer sentença. Diego puxou sua mão, pronto para voltar ao apartamento confortável, aquele com aquecimento sempre funcionando e geladeira nunca vazia. Mamãe, ir para casa? Sim, meu bem. Vamos para casa. A caminho do carro, Maria refletiu sobre a jornada que os trouxera até ali. Um ato de bondade lembrou-lhe que ela importava. Um momento de coragem contra a discriminação criou oportunidades para centenas de famílias. A recusa de uma mulher em aceitar que pobreza significa impotência reescreveu as regras para todos que vieram depois. A melhor vingança contra quem tenta te manter pequena não é destruí-los. É crescer tanto que consiga erguer outros com você. Às vezes, a pessoa que te salva numa farmácia à meia-noite vira sua parceira para mudar o mundo. E às vezes, a mulher a quem disseram que não pertencia a lugar nenhum se torna aquela que cria um lugar onde todos pertencem. Se a jornada de Maria, da desesperação ao empoderamento, tocou você, inscreva-se no nosso canal para mais histórias que provam que a coragem de uma pessoa pode transformar comunidades inteiras. Porque, toda vez que alguém escolhe a bondade em vez da indiferença e a justiça em vez do silêncio, está escrevendo o próximo capítulo do milagre de outra pessoa.